Saudações, caros amigos. Me chamo Jean Machado e sou médico. Imagine a seguinte situação. Isso aqui, um objeto que quase todos vocês vão conseguir dar o nome, uma caneta. Em algum momento você olha para isso aqui, você sabe que é uma caneta, mas você não sabe ou não consegue falar a palavra caneta. Ou outra situação, você sabe que já viu esse objeto e o nome desse objeto não vem mais à sua mente. Hoje nós vamos falar sobre afasia. É um assunto que veio à tona agora com uma patologia, uma doença que o ator Bruce Willis apresentou e que inclusive acabou anunciando a sua aposentadoria precoce. A afasia é o fato de o paciente não conseguir pronunciar as palavras, não conseguir falar. Nós não estamos falando de mudez, estamos falando de um paciente que normalmente falava, conseguia manter uma conversa e de uma hora para outra ela começa a perder as palavras, ela começa a ter dificuldade, né? Não vamos confundir também com Alzheimer. Acontece que o nosso cérebro ele tem algumas zonas especiais, digamos que especializadas. A gente chama elas de áreas eloquentes. Uma delas é a área da fala, né? Aquela área responsável pela nossa compreensão dos nomes, dos objetos, de formar as frases e também de articulação, de falar as frases. Até como a gente vê aqui na imagem, representando. Existem outras áreas eloquentes, por exemplo, de motricidade. Há uma pessoa que aprende a tocar um instrumento, ela desenvolve, né, em alguma área do cérebro, uma área especializada em fazer aquilo. Uma pessoa que aprende outra língua, também, ela desenvolve uma área especializada em relação àquela nova linguagem. E esse sinal e sintoma, que a gente não chega a chamar de uma patologia, ela pode se apresentar secundária a uma patologia, ou ela pode ser primária, que geralmente é a mais grave. Geralmente ela está mostrando uma doença degenerativa, né? Aí as pessoas vão lembrar de novo do Alzheimer. Não tem nada a ver. E esta afasia, essa dificuldade de expressar a palavra falada, ela também pode ser secundária a outras doenças, como, por exemplo, um tumor cerebral que se desenvolve nessa área. A gente já falou aqui no canal também sobre o acidente vascular cerebral, o que popularmente as pessoas chamam de AVC. Ou seja, a pessoa era normal, teve um derrame, né, e um dos sinais que ela apresenta é essa afasia, ela para de falar. Quando ela é secundária, ela é passível do tratamento, não que a primária não seja, mas, por exemplo, a pessoa tem o derrame, o AVC, ela fica sem falar por algum tempo, e depois, com o desenvolvimento, né, com a melhora do quadro, com o tratamento com especialistas, como fonoaudiólogos, a pessoa volta a falar no início com um pouco de dificuldade, mas pode voltar a falar normalmente. Na primária, que é essa doença degenerativa, que infelizmente não existe uma medicação ou uma cirurgia que possa trazer a cura, e existem tratamentos para que a gente possa retardar, né, diminuir a velocidade de instalação da doença. O paciente que apresenta esse tipo de sinal, sintoma ou patologia, ele deve procurar o médico. E qual o médico que trata esse tipo de problema? O médico neurologista. Existem outras coisas, né, que podem nos causar alguma dificuldade, às vezes no raciocínio ou de formular frases, até mesmo o próprio estresse. Não significa que sempre vai ser um sinal patológico a nível do sistema nervoso central. Por isso que é sempre importante a gente procurar o auxílio de um especialista e, principalmente quando é uma afasia primária, começar, né, o tratamento o mais breve possível. No caso da secundária, por exemplo, o diagnóstico de um tumor
ou do próprio AVC, para que se inicie também o tratamento. Então, esse foi o assunto de hoje, um assunto bastante pertinente da ordem neurológica. Um grande abraço, Dr. Jean.